Pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala VIP Ficube, hoje, dia 12 de maio de 2023, em virtude aí de uma entrevista que o Mestre Boa está dando, inclusive daqui a alguns minutinhos, numa rádio de Criciúma, em Santa Catarina. Vamos estar aqui na sala só eu e o Gustavo aqui hoje, que vai estar à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês por esse motivo, tá bom? Então, enquanto isso, você pode deixar a sua dúvida para a gente aqui no chat, a gente vai estar respondendo aí conforme a ordem de chegada, então fique à vontade para você poder fazer a pergunta que você desejar. Tudo certo, Gustavo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo. Me curando aí de um resfriadinho chato, mas já está no finalzinho também. Daqui a pouco já está tudo bem, essas mudanças de temperatura agora, o momento é Ah, propício sempre para pega. isso. Vamos falar novidades aí sobre o mercado de opções, né? Para quem não sabe, nós estamos com as inscrições abertas até hoje, né? Então, assim, se você ainda não adquiriu sua vaga ainda no projeto, você vai ter até hoje, meia-noite, para você poder fazer isso. Depois que passou, esse prazo, não tem como entrar na turma, então tem que esperar um próximo lançamento, que demora em torno de 3 a 4 meses para isso. Então, se você tem a oportunidade de estar agora no projeto, vou deixar o link aqui para vocês, fique à vontade para poder participar. E a pergunta, eu acho que é a pergunta que eu mais respondi de ontem para hoje, Mônica, eu quero fazer o parcelamento do projeto, do boleto, não quero comprometer o limite do meu cartão de crédito, como que eu faço? A nossa equipe está à disposição de vocês num grupo do WhatsApp, ou seja, essas opções que eu falei aqui, que é parcelamento no boleto e recorrência, você só vai conseguir fazer através do nosso WhatsApp, tá? Então, você entra lá, você fala isso para a nossa equipe lá, que eles vão mandar o link para você fazer a matrícula, tá bom? Nesse tipo de formato. Na página oficial, não está disponível isso, tá? Então, essa é a principal dúvida que eu gostaria de esclarecer aí para vocês. E, Gustavo, mercado de opções, como é que tá? Me conta aí algum ativo aí para você poder destacar, como é que É, tá? temos Conta para nós. destaques aí, sim, até mesmo na Petrobras, né? Petrobras, a gente pegou travas dela de queda, até respondendo a dúvida da amiga que já está aqui do Paulo, na verdade. O Isso. que acontece, Paulo? A gente teve a operação de Petro, né? Dentro do próprio app, a gente tem notificações onde a gente reporta, né, situações que a gente pode estar fazendo aí para controlar e acompanhar nossas opções. Então, quando ela atingiu uma variação interessante, né, ela ainda tinha alvos de possíveis quedas. Então, a gente recomendou fazer uma saída parcial, que seria o quê? Reduzir a quantidade de opções que você possui. Então, a gente tirava o risco da operação, né, que deu mais de 150% de lucro. Você tirava risco da operação, tirava lucro da operação e deixava uma pequena parcela também em aberto. O que acontece? O app está sofrendo sempre melhorias, então a gente está agora trabalhando na próxima versão para poder deixar também as parciais de forma mais didática e dinâmica. Então você vai conseguir conferir o preço médio que a operação ficaria, né, com um determinado número de opções. Bom, e falando de Petro, temos destaque aí por conta dos dividendos, né? Falas do atual governo no começo aí da campanha e tudo mais deixaram alguns investidores com muito medo das ações da Petrobras, porque eles iam fazer algum tipo de intervenção, o quanto a Petrobras poderia pagar de dividendo. Então isso assustou um pouquinho o mercado e ontem foi divulgado aí, né, que Petro vai pagar cerca de 24 bilhões em dividendos, né, o governo não interferiu, então deu um up muito forte na ação ontem, ela deu uma pancada para cima. Hoje, né, continuando o movimento de ontem, mais 4% de alta, então em cima de notícia, né, não tinha uma previsão gráfica somente para corroborar essa compra. Agora a gente vai ter alguns testes em pontos importantes. Mônica, a tela está liberada para eu compartilhar? Está assim, Gustavo. Está liberado. Conseguem ver o gráfico? Sim, acabou de carregar. Maravilha. Então, como vocês podem ver, a gente tinha a situação na seguinte: aqui nessa região, onde temos esse mutante verde, nessa resistência 1292, Petro vem fazendo alguns testes, né, e devolvendo. Tanto é que nós entramos aqui nessa região, pegamos a queda até o primeiro alvo,
tá? Era um suporte 34, visto que estávamos sob resistência também 144. Então, foi o primeiro alvo, teríamos segundo alvo nessa região, e alvo da 144 aqui embaixo. Então, por isso que chegou nesse ponto, deu um lucro interessante, fizemos uma boa parcial e continuamos com a operação em aberto. No geral, se você colocar na ponta do lápis, a operação ainda tem lucro, por mais que o app esteja mostrando um percentual negativo, tá? Porque ele não considera ainda saídas parciais. Bom, agora falando do gráfico, a Petro fez um belo movimento de alta, né? Por conta das notícias, estava muito travada. Temos alvos agora em aberto em novos pontos, né? 2 pontos aqui seria essa resistência 305, junto desse topo anterior, e depois somente os topos máximos aqui do ativo, tá? Para poder comprar puts agora, o ideal seria mostrar, pelo menos em tempo gráfico menor, ou até mesmo 30 minutos, reversões. Temos aqui no momento alinhamento de 3 linhas verdes para cima, rompeu até o momento a resistência 5.473, uma forte resistência, então ainda tem chance do preço dar uma corrigidinha nesse ponto, mas ainda temos alguns pontos de alta, na casa do 26,90 para o 27 e pouquinho, pelo gráfico diário, certo? Então, para compra de put, teria que ser dessa forma. Toda e qualquer compra agora, né, call ou put, seria somente por especulação e não com respaldo gráfico, beleza? A gente não tem mais aquela ênfase gráfica nesse momento para tomar uma decisão. É bom para a gente que o ativo se movimente forte assim, né, que ele saia da zona de consolidação, de repente aí inicia uma nova tendência, um novo ciclo para a gente poder operar. Aí a gente vai ter aí, de fato, excelentes operações, porque quando o ativo está fora dessa consolidação fortíssima, nós temos aqui uma bela de uma tendência, como a gente pode olhar no passado. A Petro deu boas compras aqui atrás, excelentes compras aqui nessa rampa de subida de 2018. Entrou o Covid e tudo mais, pegamos aí, estou mostrando o gráfico diário, né? O Covid está lá atrás. Então pegamos rampas de subida, pegamos algumas quedas e agora o preço tentando se destacar novamente da zona de consolidação. Isso é parte muito boa para a gente. E junto com isso, o nosso Ibov. Nosso Ibov fazendo aí, né, testes de máximas da semana, rompendo máximas da semana, testando resistência de linha verde, deixando em aberto o próximo alvo, como ele perdeu a dupla 17, né? Suporte, na verdade, ele ainda tem suporte duplo 17, rompeu o primeiro, caminhando aqui para teste do segundo alvo, ou até mesmo no longo prazo ainda vir buscar resistências diárias na 610. Aqui são pontos de alta importância, ao meu ver, tá? Pontos de altíssima importância. Bom, acho que eu consegui responder a tua dúvida, Paulo. Tá? Se não, comenta aqui embaixo na descrição no chat, que a gente retorna. Tem mais uma dúvida, né, Mônica? Tem algumas dúvidas aqui que chegam para a gente aqui, muitas pessoas preferem mandar no privado, então eles querem saber, Gustavo, acho que é até bom você estar explicando com relação a isso, o que a pessoa ela vai aprender dentro do projeto de opções lucrativas. Bom, vamos lá. Nessa parte, tá, desse projeto, você vai pegar desde o início, né, a parte básica de uma opção, indo até o avançado dentro do conteúdo das direcionais. Então, a parte técnica, né, e teórica das opções você vai aprender por completo, e junto com isso a gente vai ter todo o respaldo técnico e gráfico que o Ficube nos fornece para a tomada de decisão. Então, não adianta só você aprender um conceito, né, o que é call, o que é put, como monta a trava, quais seriam os benefícios de montar essas operações, se a gente não tiver o porquê de montar essa operação. E o porquê das montagens vem aqui pelo gráfico, tá? E vai ter também essa parte, né? O Bo preparou conteúdos bem interessantes também de análise gráfica, e junto com as aulas ao vivo que nós fazemos. Inclusive, ontem tivemos uma aula ao vivo diretamente pela comunidade, mostrando setups gráficos, tirando dúvidas de qual contrato a gente poderia selecionar, vendo questões de liquidez. Então, é um curso totalmente completo para quem quer, né, dar os primeiros passos e avançar na questão técnica e operacional. Tá? Ele é bem completo mesmo. Perfeito. Vamos falar o seguinte, algumas pessoas aqui estão perguntando aqui, o CJ pergunta o seguinte, boa tarde, meu foco é em cripto e não opções.
Por onde devo começar a aprender a metodologia FICUB? Então, nós temos dentro lá do ficub.com.br, que é o nosso site, deixa eu só pegar ele aqui para você, a gente tem um curso, que é o curso base da metodologia, tá? O base da metodologia você pode aplicar no que você quiser, tá? Chama-se o projeto Redescobrindo Preço, tá? Que é chamado RDP. Vou mandar aqui para vocês, se vocês querem aplicar day trade, swing trade, cripto, fique à vontade, é o nosso curso base da metodologia, onde a gente explica aí todos os nossos indicadores, tá? Essa é uma pergunta também que eu recebi bastante aqui no privado a respeito. Deixa eu só ver aqui, mais perguntas aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. O Rafael pergunta, Gustavo, se dentro da metodologia é ensinada a parte de análise gráfica para lastrear as operações, tipos de candle, figuras, etc. Bom, candlestick, né? Não, a gente não prega análise de candlestick, a gente prega a análise do comportamento do preço. Aí você vai ter todo o respaldo necessário para lastrear as confirmações. Então, por exemplo, se a gente pegar um setup de compra ou venda que esteja aparecendo, vamos ver aqui o 30 minutos do Ibov que está subindo. Tá? O que eu vejo aqui no gráfico do 30 minutos? Gráfico do 30 minutos, andou um período consolidado, começou a mostrar sinais de tentativa de alta, ganhou suporte 305. A partir desse ponto que eu trabalho acima dessa linha, é um detalhe muito simples. Ele já me abre alvo diretamente nessa linha aqui de cima, nessa azul daqui de cima. Mas eu tenho uma dupla 305. Se romper, se ele continuar trabalhando em alta, meu próximo alvo está aqui em cima. Então, vamos supor que nessa região aqui embaixo, por algum setup gráfico do diário, semanal, qualquer coisa que seja, a gente identificou pontos de suporte. Então, a gente sabe onde pode comprar, os objetivos da operação e aonde a gente teria que abandonar a operação caso a operação parasse de andar. Cara, rompeu a mínima, perdeu os suportes que tinha, pode abrir novas tendências de queda. Temos que abandonar a operação. Então, o setup ele vem completo. Por quê? Ele te mostra, eu não sei, não diria o setup, não, o trade system. Ele vai te mostrar os pontos onde você pode negociar, onde seria interessante, onde a estatística está favorável, que seria seus suportes, resistências, né, as mimas, as linhas verdes e vermelhas, te mostra os objetivos que o mercado pode alcançar dentro do teu trade e te mostra também o momento de sair caso a operação esteja dando errado, tá bom? Então o respaldo é completo. Você não vai fazer com a opção somente aquele trade especulativo, por exemplo, por notícia. Ah, cara, vi uma notícia ontem no jornal, acho que pode influenciar o movimento da ação, então por isso eu vou comprar uma call ou uma put. É totalmente especulativo por conta da notícia. Aqui não, a gente está usando a probabilidade, a estatística ao nosso favor. Porque cada linha dessa, cada setup desse tem uma probabilidade diferente. Ele vai te mostrar, cara, a chance do movimento ser de alta é de X, Y, Z, a chance de ser de queda, ou essa consolidação tem tudo para persistir por mais um tempo, certo? Então, esse respaldo, ele é muito importante dentro do nosso operacional. Ele é o que faz, ele é o X da questão. A gente não consegue definir, tá, um bom momento para operar sem o gráfico. Eu não sou operador de opções sem gráfico, eu sou operador de opções via gráfico. Eu preciso do Trade System ficou me auxiliando na tomada de decisão. Eu não consigo operar somente por volatilidade, por exemplo, como muitas pessoas gostam de operar, né? Aí seria mais para a escola europeia, onde visa mais a venda das opções do que a compra na escola americana. Beleza? Beleza, vamos lá que tem mais perguntas aqui. O Odmar pergunta o seguinte: bom dia, Gustavo, qual o melhor setup para a volatilidade nas consolidações? Cara, você vai operar volatilidade, a premissa básica é comprar quando a volatilidade estiver baixa e vender quando a volatilidade estiver alta. Se você for olhar isso dentro de um setup gráfico, seria dentro dos ranges de consolidação. Então você vai precisar de auxílio de outras ferramentas, obviamente, né? Você precisa ter tabela de volatilidade, gráfico de histórico. Então você vai lá e compara. Você pega a volatilidade atual do ativo, compara com a máxima, com a mínima, e a gente sabe o seguinte, que o preço tende a fazer a volatilidade voltar na média dentro de um espaço de tempo.
Então, se a volatilidade está muito alta, em algum momento ela tem que retornar à média, ou até dar um passeio na baixa volatilidade. Então, por exemplo, com as opções, né, você, cara, está achando que a volatilidade está muito alta, né, a ação já deu um pico, a volatilidade subiu, você quer operar para ganhar com a volatilidade alta. Então, seria o quê? Buscar trades de venda de opções. Só que eu só recomendaria isso se você tiver lastro. Então, tem uma compra de opção longa e vendendo uma opção curta, tem uma ação para poder vender uma call, ou gostaria de adquirir as ações, então vou vender puts. Seria algo mais voltado para consolidação e volatilidade, né? Você quer pegar a taxa, você não quer grandes variações do ativo. Você quer que ele fique dentro de um rangezinho ali para poder operar. Aí teria borboletas e condos sintéticos, né? Para poder montar também dentro do teu acervo. Temos mais? Temos. Vê se você consegue ler essa pergunta do Deixa eu pegar Nélio, que aqui. está um pouquinho grande. Vê se você consegue entender do que eu ler para você. A sua interpretação, Nélio, está bem em linha, tá? Bem em linha. Eu vou até utilizar o Profit como exemplo. Tá? Vou até utilizar o Profit como exemplo. Aqui no Profit a gente tem aqui o gráfico da Petrobras. Eu estou usando um setup. Deixa eu até apagar algumas coisas aqui para não ficar poluído demais. É um setup básico FICUB que contém as linhas PVPC, como vocês podem ver, as mimas e ROC. O que acontece aqui no caso das mimas? Vou botar um tempo gráfico menor. Eu vou ter aqui. Vamos explicar melhor. Podemos observar que o gráfico de Petro ganhou volume no final da tarde de ontem e hoje continuou a rampa de subida. Com isso, eu vou ganhando afastamento entre as mimas. Esse afastamento vai me dar o quê? Um indício de velocidade, de força de alta. Tá? Então, a ação tem tudo para continuar subindo enquanto esse afastamento estiver aumentando. Então, eu vou olhando as minhas mimas, vejo um leque 1.292 a 1.292 ainda bem próximo das 610, mas das 610 para cima um leque perfeito, preço acima de todas as linhas verdes e vermelhas, com alinhamento entre as mimas. E agora eu começo a observar que eu tenho mimas, né? A mima 34 e uma SAR 34 com mima super SAR. Quando aparece essa dupla, né, as linhas começam a ficar duplas, eles me dão um indício de maior força, de maior suporte. Então, estou olhando o gráfico de 15 minutos, obviamente, um gráfico mais voltado ao day trade, né, um intraday. Então, imagina que se a Petrobras fizer uma correção, voltando aqui na região da 34. Provavelmente o ROC 17 vai ter mergulhado e ficado abaixo de zero. Esse setup aqui é um setup de compra. Então, se eu tenho uma dupla 34, ROC 17 abaixo de zero e um bom afastamento entre a 34 e a 17, aqui eu tenho pontos de compra. Mirando o primeiro alvo na 17, seguindo das linhas verdes e o topo anterior. Então, eu vou fazendo essa dinâmica. O que eu recomendo para treinar esse tipo de análise? Tá? Deem uma atenção a mais em contratos futuros. Primeira coisa que vocês vão fazer, para quem não tem contato com contratos futuros, você vai abrir aqui negociações pelo seu profit e ativar o modo simulação. É a primeira regra. Primeira regra. Agora a gente está blindado contra erro operacional e não vai custar dinheiro real, pois agora daqui para frente só dinheiro fictício está envolvido. Então, para quem não tem contato nenhum com o gráfico, é a primeira regra. Pega, por exemplo, o dólar. Pega, por exemplo, o dólar. Dólar, galera que está na minha sala ao vivo, né, eu tenho a minha turma antiga, nos primórdios da civilização, a gente ainda opera junto. A gente identificou que aqui em cima nessa região, que tinha 72, 34 linhas vermelhas, a gente tinha uma probabilidade do preço segurar
como resistência. Então, os trades de venda poderiam ocorrer aqui. Obviamente, se rompesse essa região, teria que dar os stops na operação. E ela fez o quê? Respeitou como resistência, voltou e caiu. Vou olhando para trás, olha aqui, ó, outro ponto. Mimas começaram a alinhar para cima, tivemos uma boa distância entre 17 e 34, preço recuou na 34. Eu tenho outras linhas aqui também que não tem nada a ver com Ficube, só para vocês entenderem, tá? Tem VWAP passando aqui no meio do caminho, mas não atrapalha nada. Então, o que eu tinha aqui? Possibilidade de teste de suporte. Suporte 1, região de suporte 2. O preço fez o quê? Suporte 1 no alvo. Fez o trade. Por que eu estou falando com vocês para olhar contrato futuro? Pela questão do volume financeiro que a gente tem durante o pregão, vai ter muita movimentação. Então, a chance de você conseguir estudar com eficiência aqui é maior. Se tu quer olhar na ação, pega Petro, pega Vale, pega banco, ativos que tenham boa liquidez, bom volume financeiro, que vão ter boas movimentações durante o dia, facilitando assim o seu poder de análise. Agora, para poder ficar especializado no trade, eu gosto de fazer o quê? Uma análise prévia antes da abertura. Então, você quer olhar um ativo, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Vale 3, só para mudar um pouquinho aqui, sair da Petro. Peguei a Vale 3. Estou olhando o gráfico diário de Vale. Pessoal, se a Vale chegar nessas regiões aqui, talvez tenhamos teste de resistência. Então, eu venho aqui e coloco um alarme. Ó. Essa linha horizontal, pego aqui na ferramenta do Profit, a resistência, dou um clique com o botão direito ou venho aqui em cima e ativo ela como alarme. Tá vendo? Cria um alarme. Isso quer dizer o quê? Se o preço subir aqui, daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, ou hoje mesmo, se acontecer algo muito surreal, vai disparar um alarme. Vai chamar a minha atenção. Opa, antigamente eu tinha botado um alarme aqui por algum motivo. Qual foi? Eu posso chegar, escrever aqui, ó. Cadê aqui? Agora eu fiquei perdido. Abre a propriedade, texto. Põe lá. Diário, por exemplo. Só para servir de exemplo. Tá aqui o nomezinho aparecendo. Então, se tocar esse alarme, eu vou saber que foi alguma coisa que eu coloquei visando o gráfico diário. Então, isso vai me ajudar o quê? Chamar a minha atenção. Então, eu não preciso ficar o dia inteiro aqui com a cara olhando um ativo, esperando ele dar um momento. Eu faço análise do diário, diminuo o tempo gráfico, faço análise no tempo gráfico menor. Poxa, já o 240 minutos, por exemplo, ali mostrou que deu teste de venda aqui, nessa região dos 240 minutos. Porém, a relação de risco-retorno não era muito boa. Enfim, você vai fazer sua análise, seu estudo. Vai lá e coloque alarmes para poder disparar, caso o preço chegue ali. Fiz o estudo 240, baixo para o 120, olho 60, 30 minutos eu acho muito importante para a gente poder pegar as mudanças de comportamento do preço. Às vezes o preço vem caindo pelo gráfico diário, começa a consolidar um pouquinho. Você olha um tempo gráfico menor, você vê a possibilidade de estar abrindo um leque na contratendência, mostrar que tem um ponto de possível reversão, tá? Mostrando um ponto de possível reversão. Aí sim começa a ficar interessante novamente. Beleza? Então, o estudo tem que ser feito dessa forma, para você pegar prática, para você conseguir ter um hábito saudável, tá? Que isso vai te trazer uma eficiência muito maior quando você faz sua análise prévia. Você não fica tendo que tomar decisões no gráfico num curto intervalo de tempo, né? Aumentando a chance até de fazer uma besteira de repente, um excesso de alavancagem. Então, sempre que a gente faz uma seleção de contrato de opção ou qualquer coisa do gênero, tem todo esse estudo prévio já por trás. Tá bom? Vamos Só um voltar aqui. instantinho. Vamos dar início aqui Pronto, voltei. às nossas outras perguntas aqui. O Beto pergunta, por favor, qual o laço de garantia na corretora para operar com 10 contratos até o valor de R$ 1.000? Bom, para você operar 10 contratos de mini índice, você precisa realmente de R$ 1.000. A margem de garantia é de R$ 100 por contrato, enquanto o dólar pede margem de R$ 150. Só que, se você pretende trabalhar com 10 contratos, tem somente R$ 1.000 na conta, o seu gerenciamento de risco está equivocado, tá bom?
Não acho interessante trabalhar dessa forma. Mini contratos têm muita volatilidade, né? Por mais que tu utilize stops, dependendo do momento, pode pular o seu stop, não ter ordem no valor que você queria e acabar tendo um prejuízo superior àquele que você estava disposto a correr. Tá? Então, eu recomendo ter um volume financeiro muito maior para poder trabalhar com 10 contratos. Pelo menos R$ 10.000 aí seria o ideal para você ter um gerenciamento mínimo para trabalhar com 10 contratos de índice, tá? Lembrando de índice que eu estou falando. Tem uma Vamos pergunta, lá. tem uma pergunta do Diego, ele pergunta, Gustavo, como que você está enxergando o momento atual e as correlações internas e externas? Por exemplo, SP500 que está enfraquecendo a alta de anos. Qual é a sua opinião? Cara, eu estou um pouquinho alinhado com o Bo no risco sistêmico que está rondando o mercado no momento, tá? A gente está tendo aí uma bolsa descontada, né? Ativos baratos ainda sim, porém o risco de recessão global, né? Taxa de juros aqui no exterior e aqui dentro também, tudo isso, né? Troca política, guerra rolando, pegando o restante dos vestígios da pandemia. Eu acho que o mercado está realmente consolidado porque eles estão segurando a onda até ter uma definição melhor do que pode de fato ocorrer. Tá? A gente não tem ativos assim de grande porte numa tendência clara. A gente pega a maioria dos ativos aqui, né, olha o gráfico semanal, olha o gráfico diário, dando vários repiques aí, até que bem chatinhos, né? Vai num ponto, volta, vai num ponto, volta. Agora eu vou e não vai. Enfim, não é um momento muito auspicioso para grandes posições de longo prazo, né? A não ser que você seja um investidor de longo prazo, esteja comprando hoje ações que estão bem descontadas e você está analisando também o fundamento da empresa, né? Analisando os números dela, não só o gráfico. Aí já é outro departamento, é outra linha de raciocínio. Tá? O próprio S&P, quer ver? Olha o 30 minutos de hoje, olha que lenga-lenga. Consolidação. Não, Olha não o carregou gráfico para nós diário. não, tá? Ah, perdão, É que perdão, você perdão. não compartilhou, né? Isso. Pronto. Então, S&P pelo gráfico diário, né? S&P no gráfico diário. Resistência aqui ainda brigando muito. Então, o preço, ele vai gerar para a gente aqui uma tomada de decisão, opa, muito importante. Tá? Se a gente desenhar o próprio futuro aqui para ver algumas possibilidades, a gente tem, ó, teste de suporte para fazer teste de rompimento dessa 1.292 para tentar buscar pontos aqui em cima. Se chegar nessa região, aí eu vejo ele andando um pouco de lado. Mimas vão se afunilando. Lembra, né, da aula do Bo? O que ele diz? Quando as mimas vão diminuindo a distância entre elas, é sinal que está perdendo força. E essa perda de força pode fazer o mercado, obviamente, ter uma grande correção, né, buscar pontos de queda, um cenário de queda maior, ou o mercado fica muito tempo agrupado, a volatilidade começa a diminuir, e em algum momento explode e às vezes não deixa nem chance de entrada. O movimento de Petro ontem, movimento de JBS, não solta um balanço negativo assim há 3 anos, então pegou grandes investidores de surpresa. Eles esperavam um balanço até meio ruim, mas não com esse déficit gigantesco que veio. Então as ações hoje amanheceram batendo 10% de queda no leilão. Tá? Então, algo muito complicado para se tomar decisão. Mas, de fato, eu vejo o mercado dando uma respiradinha nesse curto intervalo de tempo, mas mais para frente eu imagino uma correção ainda maior dentro do S&P, do próprio Bovespa. Tá? O Bovespa a gente tem alvos ainda de alta, né? Alguns alvos de alta importantes para ele testar. Chegando nessa região, temos os primeiros testes, deixando ainda a possibilidade do Ibov voltar lá em cima para testar essas resistências. Aqui em cima eu acho muito difícil romper de primeira. Podemos ter novos ciclos de correção, buscando queda. A gente tem aqui chance de voltar para testar esse suporte 72. Enfim, são diversas possibilidades, só que eu acho que não está atrelado somente ao gráfico. A gente tem que olhar
esse cenário de uma forma geral, né? É muito movimento político, econômico global para a gente tomar uma decisão tão importante de uma forma esdrúxula, né? Exato. Gostei de uma pergunta que chegou para a gente aqui, que é a pergunta do Paulo. Paulo pergunta para você o seguinte, Gustavo, se o mercado mergulhar, como vários analistas têm dito, né? Eu concordo com ele, o boa, tem o falso, tem o roxo, tem várias pessoas aí que estão falando nisso, né? Como que o nosso grupo vai ganhar nesta queda? Comprar a posição Ultra OTM em Bova? Então, aí que está o X da questão. A gente testou, por exemplo, o BOVA aqui. Vamos voltar aqui, ó. Nós testamos venda em BOVA 11. Deixa eu colocar o modelo simples. Nós testamos regiões de venda aqui em BOVA. Fizemos uma travinha de BOVA, com risco controlado nessa região. BOVA veio aqui embaixo. Boa parcial feita, porque poderia vir buscar esse ponto, e teste de fundo. O mercado não quis, se animou, jogou para cima e agora está rompendo a região de resistência. O que vai acontecer? Em algum momento, os gráficos menores vão mostrar reversão para baixo. Por mais que a gente não pegue o movimento cravado no topo, quando o tempo gráfico menor mostrar a direção, a gente vai avaliar, cara, 30, 60 minutos está virando para baixo. A gente pega e olha o modelo do diário, por exemplo, fala, cara, está virando para baixo, mas onde ele chegou? Na resistência, deixa eu colocar aqui. Chegou na resistência 305 dupla dentro do gráfico diário. E agora ele está virando para baixo. O que a gente faz quando isso acontece? O que a gente fez aqui, a gente vai comprar put. Não necessariamente OTM. Se a gente comprar uma put a seco, muito fora do dinheiro, essa especulação para a gente mostra o seguinte: a gente espera um grande risco sistêmico, né? E não é um respaldo gráfico simples. A não ser que tu esteja olhando aqui, cara, eu estou olhando o gráfico semanal. O preço chegou aqui em cima, em zona de resistência do gráfico semanal. Imagina que ele possa devolver novamente aqui na região do 96, 95. Para você comprar uma put OTM visando esse alvo, o exercício tem que ser muito longo. E você está comprando um OTM, obviamente, para ter um volume de opção maior e um financeiro menor. Né? A famosa compra do pozinho. Aí, quem trabalha muito assim, está disposto todo mês, independente do respaldo gráfico, comprar essas opções. Porque está visando o risco sistêmico. Não é um respaldo gráfico. Então, compra de opção muito OTM, o famoso pozinho. Você está imaginando aí que possa acontecer um cisne negro. Tá? O mercado vai ter mais um crash, por exemplo, e eu quero estar posicionado. É como foi na época de Vale, nas rupturas das barragens, né? Brumadinho, Mariana. Então, tinham pessoas que estavam posicionadas em put, porque achava que verão era perigoso, muita chuva acontecendo, já tinha analistas falando de risco na barragem. Vou comprar uma put porque tem um risco de acontecer uma desgraça e as ações vão cair muito por conta disso, tá? Aí é diferente, não é um respaldo gráfico somente que você tem. Se isso aqui acontecer, a gente vai abrir a ferramenta de opções, BOVA 11, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui 27, ó, vencimento de 50 dias, só um exemplo, tá? Vencimento de 50 dias. Pô, vejo que as ofertas no livro aqui são baixas, são poucas, eu não tenho uma boa liquidez. Então, aqui dificilmente conseguiria trabalhar com opções favoráveis. Vou ver aqui qual a opção mais barata que eu conseguiria comprar até o momento. Ó, na coluna S, que tem aqui vendendo a 30, então se eu quiser comprar esse strike de 88,50, eu pagaria 30 centavos agora. Vamos lá, vamos ver quem está vendendo alguma coisa aí. Aí começou aqui, ordem de venda, ó. A 75, o strike de 75 a 6 centavos, 5, 3, 2. Ou seja, está muito longe. Eu não tenho uma análise no curto intervalo de tempo aqui que corrobore um alvo de queda tão longo
para a BOVA11 sem um risco sistêmico aí, para poder amedrontar o mercado, tá? Aí eu vou ter que fazer o quê? Cara, eu vou precisar trabalhar no exercício mais curto um pouco. Aí eu venho para o exercício de 25 dias úteis. Aqui eu já começo a ter mais liquidez nas opções. Porém, ainda tudo muito distante. Bom, se eu compro uma put de strike R$ 80, eu estou imaginando aí que dentro de 20 dias, 25 dias, vai haver uma grande queda, não necessariamente chegando a R$ 80, né? Ela chegando ali a R$ 90 já teria um bom lucro com essa opção. Porém, eu estou disposto a perder esse capital alocado aqui por conta do passar do tempo, com o famoso teta. Tá? E uma das ações que a gente vai ter um teta muito forte. Deixa eu pegar aqui o contrato. Aqui, pegar aqui. Um teta muito forte vai ser em BOV. Eu vou destacar aqui para vocês, vou pegar aqui o vencimento atual. Vamos pegar aqui opções no dinheiro, perdão. Ó, R$ 104,90 está no dinheiro, né? Então, entre 104 e R$ 105. Qual é o teta? Para o próximo exercício, tá? Para o próximo exercício, esse aqui é o seu quê? Na dúvida. Isso, ó. Para esse exercício, agora, tem 6 dias úteis, vem semana que vem. Essa opção de R$ 105, que eu vou pagar aqui cerca entre R$ 1,05 e R$ 1,10, eu vou pagar para comprar essa opção, ela vai perder de hoje para amanhã, se a ação ficar parada, cerca de 9 centavos. É depreciação só pelo passar do tempo. Então, ao longo da semana, chegando na sexta, eu posso perder com facilidade 50, 60 centavos de valor nessa opção. Então, se o ativo ficar parado, o meu prejuízo é explícito, vira pó. Quando a gente fala em comprar para especulação, a gente tem que ter em mente o quanto eu posso perder pelo passar do tempo. Qual é o meu limite? Aí eu recomendo trabalhar sempre com o famoso risco stop. Quanto você entra por operação normalmente nos seus trades? Vamos supor, R$ 1.000, R$ 100. Quanto desse dinheiro você está disposto a perder para ter a chance de lucrar? R$ 200, R$ 300, R$ 100. Então você só vai entrar com esse valor que você está disposto a perder. Vai reduzir, obviamente, a quantidade de opções e vai reduzir o volume financeiro. Dessa forma, você está tranquilo, você sabe o máximo que você vai perder, obviamente, já estipulou aquela perda no seu stop. Aí eu posso especular com o passar do tempo, tá bom? Agora olha a diferença desse mesmo strike para o próximo exercício. O preço do teta. Vamos pegar aqui 105. Eu tenho um teta de 2 centavos apenas na put. Então, se eu comprar o próximo exercício, eu tenho um teta menor. Por quê? Eu tenho mais tempo para a opção andar ao meu favor. Conforme esse tempo, esse prazo vai acabando, vai ficando cada vez mais agressivo a atuação do tempo, porque eu tenho um tempo muito menor para dar certo a minha operação. E quando você olha o teta em relação ao delta, delta meio vai te trazer as opções com maior teta, porque no dinheiro é a opção que tem a maior indecisão, a maior indefinição. Qual é a chance de uma opção no dinheiro e exercício? É exatamente a mesma chance de não ir a exercício. Então, é uma incógnita maior. Então, essa probabilidade faz com que o teta seja mais agressivo, faz com que o gama também fique muito agressivo nessa região. Agora, se eu pego uma opção muito fora do dinheiro, qual é a probabilidade dela em exercício? Muito pequena. Então, o teta também vai ser menor. Se eu pego uma opção muito dentro do dinheiro, qual é a probabilidade? A probabilidade é alta. Então, qual vai ser a atuação do teta? Muito menor. Por quê? Porque ela já é composta de valor intrínseco. O teta não consegue corroer valor intrínseco. O que seria isso, pessoal? A diferença favorável entre o strike e o ativo objeto. Para ficar fácil aqui de ilustrar, vamos pegar o exemplo aqui da própria Vale. Vamos tirar os indicadores. Eu tenho a Vale hoje cotada a R$ 68. Imagina você comprado em uma call, tá? Lembrando que a call me dá o direito de comprar o ativo objeto. Estou visando a alta. Então, se eu estou comprado em uma call, com o meu strike em 67,
eu tenho valor intrínseco de R$ 1, porque é a diferença. Se o exercício ocorresse agora, eu teria R$ 1 de lucro nessa operação pela diferença entre meu strike e o preço da ação. Agora, se eu estou comprado com o strike em 69, todo esse valor que eu tenho agregado na opção é o prêmio de risco, é o valor extrínseco. E o θ vai se alimentar desse valor. Quer dizer o quê? Se eu estou posicionado nesse strike tão próximo do valor da ação, mas se eu estou com a TM, se a ação não andar com uma certa velocidade para chegar nesse strike, com o passar do tempo, isso aqui vira pó. Vai chegar no dia do exercício, se eu não tiver vendido ela ainda antes, perdi todo o meu dinheiro. Tá bom? Isso aí eu toquei muito também no assunto de ontem, tá? E foi uma aula bem interessante, né, pessoal? A gente conseguiu abordar bastante sobre questões do tempo, passar do tempo, sobre a escolha do strike price, a escolha do contrato, né, na hora de montar a estratégia de opção, os respaldos gráficos mostrados por ela. Então, isso aí foi muito importante na aula de ontem. Temos mais dúvidas, Mônica? Não, não, Gustavo, já respondemos aí todas as perguntas, né? Agradecendo aí a participação de todos mais uma Maravilha. vez. Toda sexta-feira nós estamos aqui para poder ter esse contato mais próximo com vocês, então é esse o objetivo. Lembrando que daqui a pouco essa sala vai estar disponível lá no YouTube do Boinas Ficube. E lembrando também que hoje, dia 12, é o último dia das inscrições do projeto Opções Lucrativas, tá? Então, vou deixar para vocês aí, mais uma vez, o link aí de acesso para você poder conhecer os planos. Também vou tirar essa dúvida, né? Qual a diferença dos dois planos, né? Nós temos dois planos disponíveis dentro desse projeto, tá? O plano Start e o plano Plus, tá? A única diferença deles se refere ao tempo de acesso ao plano de opções, tá? Um vai te dar acesso a 4 meses e o outro vai te dar acesso a 15 meses das nossas recomendações via celular. Vi que também tem gente aqui que já está dentro do projeto, está aguardando aí as nossas comunicações. Hoje a gente já vai liberar aí o aplicativo, amanhã também vai ter o e-mail aí do gráfico web, e depois assim sucessivamente aí todas as comunicações aí, todas certinhas, uma em cada dia aí, para não confundir a cabeça de ninguém. Então, para quem chegou agora na nossa comunidade, seja muito bem-vindo. Ainda quem não está, tem oportunidade de entrar até hoje. Gustavo, obrigada aí pela sua participação. Excelente fim de Prazer, semana para gente. você, tá? Excelente fim de semana para todos aí. Bom final Forte de semana, meus abraço. amigos. Para as, Abraço. para as amigas mulheres aí que forem mães aí, feliz Dia das Mães. Quem puder estar, né, estar próximo da sua mãe, esteja nessa data tão especial, tá bom? Obrigadão, Gustavo. Abração aí para todos. Curte bastante com a família Abraço, também. pessoal. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.